A demissão de Hernan Crespo abriu novamente uma grande discussão dentro do São Paulo. Quem deve assumir o comando do tricolor? Entre vários nomes que começam a circular nos bastidores, um deles chama muita atenção: Felipe Luiz. Sim, o mesmo Felipe Luiz que recentemente deixou o comando técnico do Flamengo. Um treinador jovem, com ideias modernas, muito respeitado no meio do futebol, mas ainda com pouca experiência como técnico profissional. E aí surge a grande pergunta: Felipe Luiz daria certo no São Paulo? Ou seria uma aposta arriscada demais para um clube que precisa urgentemente voltar a disputar títulos grandes? Nesse vídeo, nós vamos analisar profundamente essa possibilidade. Vamos falar sobre os motivos que poderiam fazer Felipe Luiz dar muito certo no São Paulo, mas também vamos olhar para o outro lado, os motivos que poderiam transformar essa contratação em um grande erro. Então fica até o final, porque essa análise pode mudar completamente sua opinião sobre essa possível escolha do São Paulo. Antes de falar sobre Felipe Luiz, precisamos entender o momento do São Paulo. O clube vive uma fase de reconstrução. Nos últimos anos, o São Paulo teve alguns lampejos importantes. Conquistou a Copa do Brasil de 2023, voltou a competir em algumas competições, mas ainda existe uma sensação clara dentro da torcida: o clube ainda não encontrou uma estabilidade verdadeira. Treinadores passaram, alguns com bons momentos, outros com trabalhos que terminaram antes do esperado. E agora, com a saída de Hernan Crespo, surge novamente a necessidade de encontrar um treinador que consiga dar identidade ao time. Um treinador que consiga fazer o São Paulo jogar bem, mas também um treinador que tenha a capacidade de lidar com pressão. Porque no São Paulo, a pressão existe todos os dias. E é exatamente nesse cenário que o nome de Felipe Luiz começa a ser discutido. Felipe Luiz foi um dos jogadores mais inteligentes da sua geração. Passou por grandes clubes da Europa, jogou no Atlético de Madrid de Diego Simeone, teve experiência em alto nível durante muitos anos e sempre foi conhecido por ser um jogador extremamente estudioso do jogo. Ainda quando era atleta, muitos companheiros diziam que Felipe Luiz já pensava como treinador. Ele analisava táticas, estudava adversários, entendia profundamente o funcionamento do jogo. Quando se aposentou, rapidamente iniciou sua carreira como técnico e desde o começo deixou claro que queria seguir uma linha de futebol moderno, um futebol com organização tática, intensidade e controle de jogo. Mas ser inteligente como jogador não garante sucesso como treinador. E é exatamente aí que começam as dúvidas. Agora vamos falar do primeiro lado dessa história: os motivos que poderiam fazer Felipe Luiz dar muito certo no São Paulo. E existem vários argumentos fortes aqui. Primeiro ponto: mentalidade moderna. Felipe Luiz tem uma visão de futebol muito atual. Ele passou anos na Europa absorvendo conceitos táticos avançados: pressão alta, compactação, organização defensiva, construção de jogo. Esse tipo de conhecimento pode ser muito valioso para um clube como o São Paulo, especialmente em um futebol brasileiro que ainda tem muitos treinadores presos a ideias antigas. Felipe Luiz poderia trazer novas soluções táticas, novas ideias e talvez até transformar a forma como o São Paulo joga. Segundo ponto: identificação com grandes ambientes. Felipe Luiz está acostumado com pressão. Ele jogou finais de Champions League, jogou Copa do Mundo, jogou Libertadores, vestiu camisas gigantes. Então ele sabe o que é estar em um clube onde ganhar é obrigação. Isso pode ajudar muito no ambiente do São Paulo, porque muitos treinadores chegam ao clube e não conseguem lidar com a pressão da torcida e da mídia. Felipe Luiz, teoricamente, já está acostumado com isso. Terceiro ponto: relação com jogadores. Felipe Luiz tem algo que muitos treinadores jovens possuem: uma facilidade de comunicação com atletas. Ele viveu o futebol moderno, ele entende a mentalidade da nova geração, e isso pode ajudar muito dentro do vestiário, principalmente com jogadores mais jovens. Se Felipe Luiz chegasse ao São Paulo, como esse time poderia jogar? Essa é uma pergunta muito interessante. Pelas ideias que ele já demonstrou, o provável é que ele tente implementar um estilo de jogo baseado em
posse de bola, construção desde a defesa, pressão após perda, laterais participando muito do ataque, linhas compactas. Esse tipo de estilo pode encaixar bem em um elenco que tem jogadores técnicos. O São Paulo tem atletas que gostam de jogar com a bola, tem meio-campistas que sabem trabalhar a posse, tem pontas rápidos, ou seja, existe um material interessante para desenvolver esse tipo de jogo. Agora precisamos falar da parte que talvez seja a mais importante: os motivos que poderiam fazer Felipe Luiz não dar certo no São Paulo. E aqui existem pontos muito relevantes. Primeiro, experiência. Felipe Luiz ainda é um treinador muito jovem. Treinar um clube como o São Paulo não é algo simples. São dezenas de jogos, competições diferentes, pressão enorme, cobrança diária. Treinadores muito experientes já tiveram dificuldades enormes no São Paulo. Então existe uma dúvida natural. Será que Felipe Luiz já está pronto para esse desafio? Ou ele ainda precisa maturar mais como técnico? Outro ponto importante é a impaciência. No futebol brasileiro, os projetos raramente têm tempo. Se um treinador jovem chega com uma ideia moderna, ele precisa de tempo para implementar, treinar, ajustar, corrigir erros. Mas no Brasil, muitas vezes esse tempo simplesmente não existe. Se o time perde 3 jogos seguidos, a pressão explode, torcida cobra, imprensa questiona, diretoria se desespera. Então existe o risco de Felipe Luiz não ter o tempo necessário para desenvolver seu trabalho. Outro ponto que precisa ser analisado é a passagem dele pelo Flamengo. O Flamengo é um clube extremamente exigente, assim como o São Paulo, e a passagem dele terminou em demissão. Isso levanta algumas perguntas importantes. O trabalho realmente era bom? Ou ele ainda estava cometendo erros naturais de um treinador iniciante? Essas respostas são fundamentais para entender se ele está pronto para um desafio como o São Paulo. Se compararmos com Crespo, existem diferenças claras. Crespo já tinha experiência como treinador, já havia treinado em outros lugares, já havia passado por processos táticos mais complexos. Felipe Luiz ainda está no início da carreira. Por outro lado, Felipe Luiz talvez represente algo que o São Paulo busca há muito tempo: uma nova geração de treinadores, com ideias diferentes. A reação da torcida também seria um fator decisivo. Uma parte da torcida poderia ver essa contratação como uma aposta interessante, um treinador jovem, moderno, com potencial de crescimento, mas outra parte poderia ver isso como um risco muito grande, principalmente em um momento em que o clube precisa de resultados imediatos. Então chegamos à pergunta final: Felipe Luiz daria certo no São Paulo? Ou você acha que o clube deveria buscar um treinador mais experiente? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de análise profunda sobre futebol, se inscreve no canal porque aqui a gente debate o futebol de verdade.